Todos conhecem a frase "errar é humano", e muitos de nós já usamos este argumento para justificar nossos erros. É claro que o ser humano é imperfeito e comete erros, o que por sua vez gera a culpa. E como disse Paul Tournier, conhecido psiquiatra cristão, não há sofrimento pior nem mais danoso do que uma consciência culpada. O fato é que a culpa não resolvida pode se transformar em um fardo pesado, trazendo transtornos muitas vezes insuperáveis. E que transtornos são esses? Em primeiro lugar, a culpa traz transtornos emocionais. Ela altera o humor, tira a alegria do coração e compromete o senso de bem-estar, trazendo como consequência desânimo, tristeza, depressão e ansiedade. Em segundo lugar, a culpa traz enfermidade física. Boa parte das enfermidades se encaixam na categoria das chamadas doenças psicossomáticas, isto é, aquelas que têm causa emocional. Pessoas acometidas pelo sentimento de culpa podem ter insônia, enxaqueca, problemas digestivos, náuseas, entre outros. Finalmente, como não poderia deixar de ser, a culpa traz transtornos espirituais. É impossível estar bem com Deus enquanto estivermos pressionados pelo sentimento de culpa. Se a culpa é tão prejudicial e traz tantos transtornos, é preciso que você se liberte dela. E como fazer isso? A resposta pode ser encontrada na Bíblia, que é a palavra de Deus. O Salmo 51 foi escrito por Davi e está ligado a uma situação específica na vida do salmista. Segundo a narrativa bíblica, ele cometeu adultério com uma mulher chamada Batseba, esposa de Urias, e por consequência cometeu um homicídio, já que ordenou que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha para que morresse. Após a morte de Urias, Davi tomou Batseba como sua esposa. No entanto, essa ação foi desaprovada por Deus, que enviou o profeta Natã para confrontá-lo com seus pecados. Diante do confronto de Natã, Davi reconheceu seu pecado e se arrependeu. O Salmo 51 é, portanto, uma expressão profunda do seu arrependimento e sua busca por perdão e restauração espiritual. Neste salmo, Davi clama a Deus por misericórdia e perdão, reconhecendo a gravidade do seu erro e implorando por uma limpeza interior e uma renovação espiritual, como podemos ver nos versículos 1 a 3. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão de tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Livra-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Aqui encontramos pelo menos duas atitudes que podem ajudar você a superar o sentimento de culpa. Em primeiro lugar, para superar o sentimento de culpa, você precisa admitir o seu erro. Observe o que disse o salmista: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Aqui, Davi está admitindo a sua culpa, em vez de lançar mão de mecanismos de defesa, como a negação, a desqualificação do erro ou a transferência da culpa.
negar o erro em vez de enfrentar as consequências de nossas ações, na esperança de evitar o constrangimento ou a punição, é uma das respostas mais comuns. Desqualificar o erro, minimizando sua importância ou tentando justificá-lo de maneiras diversas, ao invés de encarar a realidade dos fatos, é outro mecanismo muito usado. Transferir a culpa tentando responsabilizar outras pessoas ou circunstâncias externas pelo erro que cometemos é outra tendência muito comum. Tudo isso dificulta a busca por soluções. Quando não reconhecemos nossos erros, tentamos desqualificá-los ou transferir a culpa, não nos sentimos estimulados ao arrependimento nem à busca de mudança de comportamento. É fundamental cultivar a humildade, a honestidade e a responsabilidade, reconhecendo nossos erros e buscando maneiras construtivas de lidar com eles. Somente assim podemos aprender e crescer verdadeiramente a partir de nossas experiências. Em segundo lugar, para superar o sentimento de culpa, você precisa buscar o perdão. Observe que em sua oração Davi clamou: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão de tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Livra-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Se você está às voltas com algum sentimento de culpa, se há alguma lembrança amarga de erros passados que tem tiranizado sua consciência e tirado sua tranquilidade e prazer de viver, a única solução é buscar a graça e o perdão de Deus. Não importa qual tenha sido o seu erro, nem as consequências que ele provocou. Seja qual for a abrangência de suas ações, se tornaram públicas ou ficaram entre você e Deus, a solução é a mesma. Busque a Deus e confesse sua culpa. Declare perante o Senhor o seu arrependimento e experimente a alegria do perdão. Só o perdão de Deus pode aliviar o incômodo de uma consciência culpada. No entanto, é preciso lembrar que a experiência do perdão não deve ser vista como um ponto final em si mesmo, mas sim como o ponto de partida para uma transformação genuína e duradoura. O perdão não pode ser interpretado como uma licença para continuar agindo da mesma maneira. Pelo contrário, o perdão deve servir como motivação para uma mudança positiva na vida da pessoa perdoada. Nesse sentido, precisamos levar em conta as palavras de Jesus à mulher que havia sido surpreendida em adultério. Depois de perdoá-la, ele a despediu, dizendo: agora vá e não peque mais. Com essas palavras, Jesus revela sua misericórdia ao mesmo tempo em que exorta à mudança de comportamento, ressaltando a importância do arrependimento e da busca pela santidade. Ou seja, o amor de Cristo vai além do perdão, inclui mudança de vida. Que o Senhor abençoe a sua vida e ajude você a entender isso.